Então, pessoas, antes da gente ir para a nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você conhece que tem dificuldade em análise combinatória, que é a aula de hoje. Eu tenho certeza que você conhece, porque quando eu falo com os meus alunos, eles dizem que é uma das maiores dificuldades deles em relação à matemática. Mas com essa aula, com a lista de exercícios e com a resolução de exercícios ao vivo, que você pode já ver que dia que vai ser aqui no canal, eu tenho certeza que vai tirar tanto a sua dificuldade quanto a dessa pessoa que você conhece também, ok? Sobre a lista de exercícios, ela se encontra aqui na descrição, lá no canal do Telegram. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal do Telegram também, porque lá eu solto várias listas de exercícios que não necessariamente estão relacionadas ao canal do YouTube. Então, se você quiser algum assunto lá determinado, é só me pedir que eu posso postar lá para você, tá bom? E lá também tem todas as listas da UEL que a gente já fez, da UFPR, assim como listas anteriores utilizadas aqui no canal. E a última coisa que eu vou pedir para você é que você me acompanhe lá no Instagram, que também se encontra aqui na descrição, porque lá vai sair uma novidade agora. Eu vou abrir um curso que é chamado Matemagicamente, certo? Em relação ao nome do canal, que é um curso extensivo de um curso de matemática. Lá tem 6 apostilas, a gente vai retomar todo o conteúdo de matemática durante o ano. Nós teremos lá aulas ao vivo sobre esses conteúdos, resolução de exercícios, tira dúvidas, além também que você vai poder mandar mensagem diretamente no WhatsApp para poder tirar sua dúvida, se for algo muito, tipo, se for de algum vestibular especificamente, ou se você quiser que eu te ajude a montar um cronograma de estudo, tá? Lá eu vou poder te ajudar com tudo isso, tá bom? Mas aí me acompanha no Instagram, porque lá eu vou soltar essas novidades com esse curso aí, tudo bem? Falando sobre a aula de hoje, primeira coisa que a gente precisa falar da análise combinatória, de um modo geral, ela é dividida em princípio fundamental da contagem, o fatorial, que é uma ferramenta para as 3 fórmulas de contagem que nós temos: permutação, arranjo e combinação. Então, sempre aqui na barra de notificação está separado todas essas partes pelos títulos. A primeira coisa que a gente vai ver é o princípio fundamental da contagem. Ele é dividido em 2 partes: o princípio multiplicativo, que a gente vai ver agora, e o princípio aditivo, que a gente vai ver na próxima parte da aula, tá bom? Para entender esses conceitos, tudo vai partir a partir de exemplos, tá bom? A análise combinatória inteira e probabilidade também é essa ideia, porque aí você cria o raciocínio por trás daquele assunto. Não fica decorando o que é o mais importante para uma prova da UEL ou qualquer concurso que você vai fazer, tá? Sem decoreba, o mais importante é você entender o raciocínio que está por trás. Vamos fazer esses 2 exemplos aqui então. Exemplo número 1. Um turista vai viajar de uma cidade A para uma cidade C, passando por B. Para viajar de A até B, existem 3 estradas distintas. Já para viajar de B até C, existem 2 estradas distintas. Sabendo disso, ele pede, determine de quantas maneiras distintas este turista pode realizar essa viagem. Então vamos lá, ele vai viajar de A até C passando por B. Vamos esquematizar isso aqui então. Eu vou sair de A, vou passar por B e depois vou até a cidade C. Quando eu saio de A até B, para viajar lá de A até B, existem 3 estradas. Então veja só, quando eu saio daqui até aqui, eu tenho 1, 2, 3 estradas, que eu vou chamar X, Y e Z. Agora, quando eu faço a viagem de B até C, ele diz que tem 2 estradas distintas. Então eu tenho essa primeira aqui que eu vou chamar de estrada 1 e esta segunda que eu vou chamar de estrada 2. O esquema para a gente determinar quantas maneiras distintas isso vai ocorrer, nós vamos utilizar primeiro um diagrama chamado diagrama de árvore. Então a gente vai colocar aqui, a cidade A, depois eu vou para a cidade B e depois eu vou para a cidade C. Para sair da cidade A até a cidade B, eu posso fazer a escolha de utilizar a estrada X. Então, de A até B, eu posso utilizar aqui a minha estrada X. Quando eu chego na cidade B, eu tenho 2 opções para pegar. Então, peguei X e eu posso pegar depois, se eu quiser, a estrada 1 ou a estrada de número 2. E aí eu tenho 2 opções de viajar, começando pela estrada X. Mas eu posso fazer a escolha do quê? A estrada Y. Então, de A até B eu posso escolher Y. Quando eu chego em B, eu tenho 2 opções. Então eu venho aqui, eu posso pegar a estrada 1 ou a estrada
de número 2 e eu tenho mais duas opções de viagem, estrada Y com 1 e estrada Y com 2. E para finalizar, eu posso escolher ainda o que? A estrada de número Z. Então eu saio de A até B utilizando a estrada Z e depois eu tenho duas outras opções quando eu saio de B até C, que é a estrada 1 ou a estrada 2 aqui, gerando mais duas opções de viagem para mim, que seria Z1 e Z2. Então, se a gente for analisar a quantidade de maneiras distintas de viajar de A até C, passando por B, eu tenho um total de 6 maneiras aqui, que foi o que nós encontramos, certo? Então, vamos anotar aqui, ó, eu tenho um total de 6 maneiras distintas, tudo bem? Vamos pensar no exemplinho B aqui, ó. Exemplo número 2. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 5 e 7? Então a primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção é o seguinte: quando ele falar dígitos distintos ou algarismos distintos, ele está se referindo, quer dizer que você não pode repetir estes algarismos. Então se eu utilizar o número 2, eu não posso repeti-lo de novo, se eu utilizar o 3, eu também não posso repetir, e assim por diante, tá? Outra coisa importante também é citar aqui o fato de que a gente vai utilizar muitas vezes os algarismos. O nosso sistema de numeração é o sistema indo-arábico. Então, os símbolos que a gente utiliza para formar os nossos números são os algarismos de 0 até 9. Com eles a gente consegue formar todos os números, tá? Então, se ele tivesse só citado aqui algarismos e não tivesse especificado, aí você precisa pensar nesses símbolos de 0 até 9, mas aqui ele especificou, tudo bem? Pensa lá comigo, ó. Esse número, ele vai ter 2 dígitos distintos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós teremos lá a nossa dezena e a nossa unidade. Então vamos colocar aqui, ó, a dezena e depois a minha unidade. Lembrando que eu não posso repetir esses algarismos, tá? Aí eu vou fazer uma escolha. Eu posso escolher aqui, ó, o número 2 para colocar na minha dezena. É uma opção. Quando eu escolho o número 2, eu não posso repeti-lo. Então sobra lá, ó, o algarismo 3, 5 ou 7. Então eu tenho aqui, ó, 3 opções. Ou o algarismo 3, ou o algarismo 5, ou o algarismo 7, formando lá o número 23, 25 e o número 27. Só que eu poderia fazer a escolha do algarismo de número 3, ó. Então eu venho aqui e escolho o 3. Quando eu escolhi o 3, eu não posso repeti-lo, certo? Então aqui, ó, eu vou poder utilizar ou o 2, ou o 5, ou o 7, formando o número 32, 35 e 37. Só que eu poderia escolher quem? O número 5. Se eu faço a escolha lá do número do dígito 5, se eu faço a escolha do dígito 5, eu não posso repetir ele. Quem que sobra então? O dígito 2, o 3 ou o 7, formando lá 52, 53 e 57. Mas ainda eu poderia escolher quem? O 7, ó. Se eu faço a escolha do 7, eu não posso repeti-lo, sobrando lá quem? O 2, ou o 3, ou o 5, formando os números 72, 73 e 75. Então, se a gente for contabilizar, eu tenho 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui. Então, eu tenho que um total de 12 números de 2 dígitos, que são distintos, que eu posso formar utilizando esses algarismos aqui. Lembrando que ele está perguntando o quê? Quantos são os números e não quem são. Quantos são então? Ó? Eu tenho um total de 12 aqui. Mas pensa comigo, é fácil ficar pensando nisso? Se eu colocasse, por exemplo, 3 dígitos aqui distintos, tenta fazer a quantidade que ia dar. Ia dar uma tabuleira. Imagina que eu colocasse aqui, ó, mais uma cidade e adicionasse maior quantidade de estradas que eu posso viajar dessas cidades entre si. Ia dar trabalho para fazer esse diagrama. Então a gente tem uma definição que a gente utiliza quando nós estamos citando o princípio multiplicativo. E aí tem algo que mostra para você quando que você vai utilizar este princípio, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Sejam os eventos A e B sucessivos e independentes. Então nós temos aqui, ó, um evento A, que é a primeira viagem, um evento B, que é a segunda viagem. Aqui nós temos um evento A, que é a dezena, e um evento B, que é a minha unidade, ok? Se o número de maneiras distintas de A ocorrer é azinho, então a quantidade lá de possibilidades daquele primeiro evento acontecer vai ser um número, que eu estou falando que é o meu Azinho. E o número de maneiras distintas de B ocorrer é Bzinho, seguindo o mesmo raciocínio. Então, o número de maneiras, ó, aqui que é a parte importante, do evento A e o evento B ocorrerem
é o produto aqui do número de maneiras de A pelo número de maneiras de B. Então, o que é importante você pensar? Quando que você vai conseguir analisar que você vai utilizar o princípio multiplicativo? Esse E. Quando eu quiser um evento e outro evento, eu vou utilizar este princípio, tá? Para nós entendermos, é claro que a gente vai fazer mais exercícios depois, mas vamos aplicar aqui, nesses dois exemplos. Ó, veja bem, eu tenho aqui um primeiro evento, viajar de A até B. E eu tenho um segundo evento, que é viajar de B até C. Então eu vou pegar o número de possibilidades desse e pensar no número de possibilidades desse. Quando eu pensar nesses dois, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, porque nós temos aqui, ó, o E. Então pega lá, ó, número de maneiras distintas do primeiro evento e número de maneiras distintas do segundo evento. Só que a gente está acostumado a fazer, quando a gente fala lá, de análise combinatória, colocar esses risquinhos e pensar nas possibilidades ali, tá bom? Então vamos lá, ó. De A até B, eu tenho 3 possibilidades. Então vou colocar aqui, ó, o número 3, vezes a quantidade lá do segundo evento, que é o quê? De B até C, que eu tenho 2 possibilidades de escolha. Quando eu fizer esta multiplicação 3 vezes 2, eu vou conseguir 6, que era o que a gente tinha feito quando nós fizemos lá o nosso diagrama de árvore, tá? A mesma coisa pode ser aplicada aqui, ó. Eu tenho 2 eventos, não tenho? Eu tenho aqui o evento da dezena e o evento da unidade, certo? Como eu tenho um e outro, eu vou pegar aqui o número de possibilidades do primeiro vezes o número de possibilidades do segundo. E aí você precisa ser esperto e fazer a seguinte análise, ó. Quando eu vou começar aqui na minha dezena, eu posso utilizar tanto este, quanto esse, quanto esse, quanto esse. Então eu tenho 4 possibilidades de número para utilizar aqui, ó. Então eu vou colocar o 4 aqui. Só que o que eu preciso me lembrar? Eu preciso lembrar que esses dígitos, eles são distintos entre si, ou seja, eu não posso repeti-los. Então pensa comigo, se eu tinha 4 e eu utilizei 1, eu não posso utilizar ele de novo. Então sobram lá 3 algarismos para se utilizar aqui na nossa unidade. Quando eu fizer essa multiplicação, o que vai acontecer? Vai dar o número 12, que é a mesma quantidade que nós tínhamos encontrado lá quando nós fizemos aqui o nosso diagrama de árvore, tá? Então, de novo, quando que eu vou identificar se é o princípio multiplicativo? Quando eu falar um evento e outro evento, tá bom? Guardo isso, vamos agora para o princípio aditivo, que também vai ter um detalhezinho lá que é super importante para a gente ver quando que eu vou utilizar um ou outro, demorou? Bora lá! Então vamos entender agora o princípio aditivo, comparar ele com o princípio multiplicativo e entender qual que é a diferença clara entre os dois. Fez o esquema? Vamos fazer primeiro o exemplo e depois a gente vê a definição e aí eu explico para vocês como que vocês fazem para não confundir os dois entre si, tá? Exemplinho aqui, ó. Para a escolha de um presidente e um vice-presidente de uma empresa, temos 6 homens e 10 mulheres, concorrendo aos cargos. Sabendo que nenhuma pessoa pode ter acúmulo de cargos, determine o número de maneiras distintas que as vagas podem ser preenchidas somente por homens ou somente por mulheres. Então vamos lá. A gente primeiro quer lá determinar o quê? A escolha de um vice-presidente e de um presidente, de tal forma que essa escolha seja ocupada somente por homens ou somente por mulheres. Então tenho 2 casos aqui, ó. O caso lá da escolha de só homens e o segundo caso de escolha só das mulheres aqui entre si. Vamos pensar nesse primeiro evento aqui da escolha dos homens. O que precisa acontecer? Eu preciso escolher um presidente e um vice-presidente, não é isso? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o nosso presidente e um vice-presidente. Então vou pegar o número de possibilidades disso vezes o número de possibilidades disso. O que ele diz para nós? Que eu tenho lá, ó, um total de 6 homens concorrendo a esse cargo. Então pensa comigo. Para o meu presidente, eu tenho lá o quê? Eu tenho 6 possíveis pessoas para entrar aqui, ó. Então eu tenho 6. Se não pode ter acúmulo de cargo, para a escolha lá do vice-presidente da empresa, o que vai acontecer? Eu tinha 6, escolhi 1, sobraram 5 pessoas. Aí a gente faz o produto aqui e nós temos um total de 30 possibilidades de escolhas aqui para fazer entre a escolha dos homens lá para presidente e vice-presidente. Agora vamos pensar aqui nos cargos das mulheres. Ó. A gente vai pensar aqui em uma presidente
e uma vice-presidente. Então, eu vou pegar o número de possibilidades disso vezes o número de possibilidades disso acontecer. O que ele disse? Que para a escolha lá da minha presidente, eu tenho 10 possíveis mulheres, não é isso? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho 10 pessoas concorrendo a esse cargo. A mesma ideia funciona aqui. Se eu tinha 10 e escolhi uma, ela não pode ter acúmulo de cargos, então sobram aqui 9 para o nosso vice-presidente. Quando eu faço aqui o produto entre isso, dá o quê? Dá 90. Mas ele quer o quê? Ele não quer só um ou outro. Ele quer o número de maneiras distintas que tudo pode ser preenchido de tal forma que só tenha homem ou mulher. Então, quando eu chegar aqui, ó, o que eu vou pensar? Eu vou pegar este resultado e somar a este resultado aqui, ó. Então, eu vou fazer a soma entre os dois. Quando eu fizer lá 30 mais 90, eu consigo o meu 120. Então, eu tenho um total de 120 maneiras distintas de se escolher um presidente e um vice-presidente, ocupados somente por homens ou somente por mulheres, tá? Repara que eu sempre falei o quê? Ou e ou, não é isso? O e eu utilizei quando eu pensei no princípio multiplicativo. Quando eu falei um ou outro, esse é o esquema do princípio aditivo, ó. Essa é a nossa palavra-chave aqui. Porque veja a nossa definição. Sejam dois eventos A e B mutuamente exclusivos entre si. Então eles não têm elementos em comum, tá bom? Se o número de maneiras distintas de A ocorrer é Azinho, e o número de maneiras distintas de B ocorrer é Bzinho. Então aqui, ó, o número de maneiras distintas de A ocorrer foi 30, e o número de maneiras de B ocorrer foi 90, que é representado por A e B ali, respectivamente, tá? Então ele diz o seguinte, ó, o número de maneiras de ocorrer A ou B, a nossa palavra-chave aqui, ó, A ou B é o quê? É a soma do número de maneiras de cada um sozinho, que foi o que nós fizemos aqui. Eu peguei o 30 mais o 90. Então isso que eu vou falar é um macete, eu já falei isso, mas eu vou repetir, mas que ajuda você. Quando você utiliza o princípio multiplicativo? Quando é um evento e outro evento. Quando que você utiliza o princípio aditivo? Quando é um evento ou outro evento, tá bom? É claro que aqui a gente só trabalhou com 2 eventos, mas isso pode ser estendido para 3, 4, 5, não importa. Se eu tenho o evento A e o evento B e o evento C, vou pegar o número de possibilidades de cada um e vou realizar o produto entre eles. Aí agora, se eu tenho o evento A ou o evento B ou o evento C, eu pego cada um deles e faço a adição entre eles, tá bom? Como sempre, a gente tem exercício resolvido também, que é o que nós faremos agora. Vamos lá. Vamos resolver aqui então 3 questões que vai te dar uma base muito boa para você conseguir ir para a lista de exercícios. Vamos à leitura do primeiro aqui. A prova final de geografia de uma escola é composta de 10 itens com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder esta prova de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão? Então a gente tem lá 10 itens que é verdadeiro ou falso, no caso, né? Como se esses 10 itens fosse cada um uma questão lá que ele precisa realizar a avaliação. Então vamos pensar no seguinte. Antes da gente chegar nesse 10, vamos pensar lá, ó, como se a prova só tivesse uma questão, pode ser? Então aqui, ó, eu tenho só uma questão para ele resolver. Quando eu só olho para essa uma questão, vamos pensar na quantidade de maneiras distintas que ele poderia responder. Quando ele olha lá, ele vê a análise da questão, ele pode responder ou verdadeiro ou falso, não é isso? Então, ao analisar aqui o número de maneiras distintas que ele pode responder, ele só tem o quê? 2 maneiras, ou é verdadeiro ou é falso, tudo bem? Agora vamos pensar aqui, ó, se fossem lá, no lugar de uma, fossem 2 questões para ele fazer a análise, para ele analisar se é verdadeiro ou falso. Bom, se ele faz 2, então vou pegar aqui, ó, analisar a primeira e analisar a segunda, certo? Se é um e outro, a gente vai pensar no quê? No princípio multiplicativo. Pensa na primeira aqui, ó. Ele pode responder como essa? Verdadeiro ou falso. Então ele tem 2 possibilidades desse primeiro evento acontecer. E o segundo evento, ele pode fazer o quê? Verdadeiro ou falso, que aí fica o quê? 2 vezes 2, que eu vou escrever como sendo 2 elevado ao quadrado para a gente conseguir chegar no pensamento do raciocínio do exercício, tá? Agora eu vou pensar aqui, ó. Se fossem 3 questões agora, o que eu preciso pensar? Bom, se fossem 3 questões, eu tenho a primeira e a segunda e a terceira questão.
A primeira questão ele pode responder como? Verdadeiro ou falso? Então pensa comigo, eu tenho duas possibilidades aqui. E a segunda questão? Verdadeiro ou falso também, ó. E a terceira questão, também verdadeiro ou falso, então eu tenho duas possibilidades, que fica 2 vezes 2 vezes 2, que eu vou reescrever como sendo 2 elevado ao cubo. Agora, se fossem 4 questões, o que ia acontecer? Ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, pensando em verdadeiro ou falso, que daria 2 à quarta. Se fosse 5 questões, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado à quinta. Como eu tenho um total de 10 questões, quando eu pensar nessas 10 questões aqui, ó, que ele está me dando, não precisa fazer lá os 10 risquinhos para representar cada questão. O que é melhor você fazer? Bom, se eu tenho 2 elevado ao quadrado quando são 2, 2 elevado ao cubo quando são 3, quando for 10 é 10, 2 elevado à décima, que é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que é o equivalente a 1024. Se você volta no começo do enunciado lá, isso corresponde à alternativa de letra E aqui, ok? Vamos já direto aí na segunda, sem perder o foco, ó. Vamos embora. Uma senha é formada por 8 caracteres, permutando seus elementos do conjunto A, B, C, D e E, 1, 3 e 5. Quantas senhas diferentes podemos formar de modo que na segunda posição haja uma letra e na sexta posição haja um algarismo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é o que significa você permutar. Tá? É simplesmente você trocar os elementos de posição. Porque quando a gente tem uma senha, vamos supor que ela fosse formada só por 3 números. Um desses 3 números aqui. A senha 135 é diferente da senha 315. Então, ao permutar, eu tenho uma nova combinação de senha. Outra coisa importante também é que quando você fala em permutação, você não pode repetir um desses algarismos que está aparecendo aqui. Se aparecesse lá, por exemplo, 2 As, aí tudo bem. Mas como eu só tenho um A, se eu usá-lo, eu não posso voltar a repetir, ok? Então vamos lá, ó. Essa senha, ela contém 8 caracteres. Então vamos colocar aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8. O que precisa acontecer? Nós temos algumas restrições. Sempre quando você tiver restrição, você começa por essa restrição, porque aí senão você esquece lá no final e mesmo que você lembrar, dá problema no seu cálculo, tá bom? Qual que é a primeira restrição? Na segunda posição, nós temos uma letra. Eu preciso necessariamente aqui, ó, que tem o quê? Uma letra nessa segunda posição. E aí a outra restrição é que na sexta posição a gente tenha um algarismo, que é o quê? Ou 1, ou 3, ou o número 5 aqui, ó. Então aqui nessa sexta posição, nós precisamos ter necessariamente um algarismo. O restante lá tem alguma restrição? Nenhuma. Você pode fazer da maneira que você quiser. Então vamos lá, ó. Primeiro aqui uma letra. Se aqui tem que ser uma letra, eu vou começar por essa restrição. Eu posso utilizar ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. Então eu tenho um total de 5 possibilidades para colocar aqui, ó, nessa letra. É claro que se eu utilizar uma, tem que lembrar que você não pode repetir, tudo bem? Mas vamos pensar na outra restrição, que é a restrição dos nossos algarismos. Eu só posso utilizar ou 1, ou 3, ou 5, que é um total de 3 possibilidades aqui. Como eu utilizei já uma letra aqui e um algarismo aqui, eu tinha lá um total de 8 possibilidades. Utilizei 2, vão sobrar 6, que aí eu começo a preencher os outros caracteres, ó. Veja bem, aqui não tem restrição, eu tenho um total de 6. Utilizei um aqui, ó, já utilizei um aqui e um aqui. Do total de 8, utilizei 3, sobra o quê? Sobram 5, ó. Depois, utilizei um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Utilizei 4 de 8, sobra o quê? 4 para colocar aqui. Depois, 3 aqui e depois 2 aqui e depois 1 aqui, tá? Então, de novo, tem restrição, começa pela restrição, depois você faz a análise do restante, igual nós fizemos aqui, tudo bem? Então, vou fazer esses cálculos aqui, ó. 5 vezes 6 vai dar 30, que vezes 5 aqui dá o meu 150, que vezes 4 aqui dá 400, 200 dá 600. 600 vezes 3 dá 1.800. 1.800 vezes 3 aqui, vamos ver.
vezes 3 vai dar 3.000, 2.400 dá 5.400, que por sua vez 5.400 vezes 2 dá 10.800 aqui. Vamos ver se tem alternativa. A alternativa correta é a alternativa de letra B, tá bom? Aqui o cálculo, eu não multipliquei por 1 porque não tem necessidade, mas aí o cálculo você faz da maneira que você achar melhor. Eu fiz em sequência mesmo porque tinha 5 vezes 5 ali, e ia ajudar e acaba aparecendo o zero aqui em algum momento, ok? Sem perder a linha, já vamos pro terceiro exercício aí, ó, bora lá. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Então nós temos aqui a bandeira, que vai ser pintada com 5 cores, utilizando lá dentre as 3. Então nós temos a bandeira aqui, ó, que tem 5 lá possibilidades que a gente vai utilizar de pintar aqui esses lugares, utilizando somente 3 cores. Ou a cor verde, ou azul, ou amarelo. Então vamos anotar aqui, ó. Ou a cor verde, ou a cor azul, ou a cor amarela. Vamos pensar no seguinte, e a única restrição que ele deu é que eu não vou pintar faixas adjacentes, ou seja, uma do lado da outra, com a mesma cor. Então, quando eu penso aqui, por exemplo, na faixa A e na faixa B, elas não podem possuir a mesma cor. A mesma coisa acontece com B e com C, C e A, e assim por diante, tá? Então, eu vou pensar na cor A. A gente começou a pintar. Não tem nenhuma restrição ainda, porque é a primeira que eu vou pintar, certo? Quando eu penso na cor A, eu posso utilizar tanto a cor verde, quanto a cor azul, quanto a cor amarela. Então eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades de cores ali para se pintar. Quando eu penso nessa cor, então, ó, eu pintei de uma cor aqui, eu não posso repetir ela. Então, se eu tivesse pintado de verde, sobraria ou azul ou amarelo para pintar aqui a parte da B ali da bandeira. Se eu tivesse utilizado a cor azul, sobra verde ou amarelo, que também são 2. E se eu tivesse utilizado a cor amarela para pintar ali a parte A, sobram 2 também, tá? Então dessas 3, eu usei uma, não posso repetir, sobram 2 cores aqui para se pintar a parte verde. Quando eu vou para a parte C, o que eu preciso prestar atenção? Tanto na parte A quanto na parte B. Então veja bem, ó, eu tinha utilizado uma na parte A, utilizei outra na parte B, tá? Independente de qual fosse aqui, ó, se eu tivesse utilizado a amarela na parte A e a azul na parte B, vai sobrar só uma possibilidade para se utilizar ali na parte C, ó. Então aqui eu tenho uma possibilidade de cor. Quando eu venho para D, eu preciso tomar atenção no que? Nas partes adjacentes lá, ó, que é tanto a minha A quanto a minha C. Então eu utilizei uma cor aqui e uma cor distinta aqui porque elas são adjacentes entre si. Então eu vou tirar, ó, a cor verde e a cor azul, vai sobrar uma, que é a amarela. Se eu tivesse a amarela e a verde, ia sobrar uma, que é azul. Então aqui no ponto D, eu tenho somente uma possibilidade de escolha ali também, tá? Quando eu vou para E, a única parte adjacente a ela é quem? É a D. Então eu só preciso tomar cuidado com a cor que eu utilizei aqui. Então se eu tinha 3 cores e utilizei uma na D, vão sobrar 2 possibilidades aqui. Como eu preciso pintar isso, e isso, e isso, e isso, e isso, a gente vai fazer o produto entre eles, tá? Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 2. Pergunta, e aí eu quero que você responda sozinho. Se eu tivesse começado pela E, ia fazer diferença nesse resultado aqui? Pensa comigo, deixa nos comentários, ou se você não conseguir raciocinar, me manda mensagem no Instagram ou deixa aqui embaixo que eu te ajudo, pode ser? Vamos só colocar a alternativa correta aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2, a alternativa correta é a alternativa de letra B, tá bom? Refaça esses exercícios. Se você não conseguiu fazer antes, refaça eles antes de você ir para a lista. Dá um tempinho para você, refez, vai para a lista, tá? O próximo conteúdo que a gente vai analisar aqui
é o conteúdo de fatorial que eu vou colocar em um próximo vídeo, mas já está tudo listado aqui para você, é só deixar a playlist rodar, tudo bem? Vamos lá ao nosso fatorial. Então, pessoas, agora a gente vai para a ideia do nosso fatorial. O fatorial é importante porque o próximo conteúdo que a gente vai ver, na verdade os próximos conteúdos, a ideia da permutação simples e permutação com repetição, arranjo e combinação, são as nossas fórmulas de contagem. Dentro dessas fórmulas vai aparecer um negocinho lá que é um ponto de exclamação, que é o nosso fatorial, que é uma maneira de você reescrever um produto, tá bom? Então por isso que a gente está vendo aqui. Na resolução ao vivo, eu não vou resolver exercício sobre fatorial, mas lá no grupo do Telegram, que está aqui na descrição, você pode encontrar uma lista de fatorial para você resolver. E se você ficar com uma dúvida, você pode deixar tanto nos comentários desse vídeo aqui, ou me mandar um direct lá no meu Instagram. Inclusive, me siga aí no meu Instagram, beleza? Vamos pensar aqui primeiro no seguinte exemplo, ó. De quantas maneiras distintas 5 pessoas podem sentar-se em 5 lugares? Então vamos pensar lá. Eu tenho 5 pessoas para sentar em 5 lugares. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o nosso quinto lugar. Eu preciso que a primeira pessoa sente aqui, e a segunda aqui, e a terceira aqui, a quarta aqui, e a quinta aqui. Ou seja, como é um e outro, nós vamos pensar no princípio multiplicativo que nós vimos lá, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lugar, eu tenho 5 pessoas, então qualquer uma dessas 5 pessoas elas podem sentar aqui. Se uma pessoa sentou nesse primeiro lugar, nenhuma pessoa vai poder sentar nesse lugar aqui, e ela não pode sentar-se nos outros lugares. Então dos 5 eu tiro 1, sobram 4 pessoas. Aí o mesmo raciocínio segue lá, ó. 2 pessoas já sentaram, sobram 3 pessoas. 3 pessoas já sentaram, sobram 2 pessoas. 4 pessoas já sentaram, sobra 1 pessoa. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui aparece o nosso fatorial. Quando eu escrevo esse produto aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso nós podemos reescrever como sendo 5 fatorial. Quando eu colocar um número natural com esse ponto de exclamação aqui na frente, que é o nosso fatorial, ele na verdade significa o quê? É este número vezes o seu antecessor natural até chegar no número 1. Então se eu pegar lá 10 fatorial, o que significa aquilo? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes o número 1, tá? Então aqui na nossa definição, nós temos o seguinte, ó. Dado um número natural, tal que esse número natural, ele é maior ou igual a 2. Quando for o caso do 0 e do 1, a gente vai falar aqui nos nossos casos particulares. O que significa este n fatorial, que é um número natural, ó? Eu vou pegar o número n, pensa aqui, ó, eu pego o número 5, o que eu fiz para achar o antecessor dele? Eu subtraio 1. Então a gente vem aqui, ó, eu faço n menos 1. E para achar o antecessor desse cara, eu subtraio 1 desse daqui, ó, veja bem, do 4 para o 3 eu diminui 1, que é a mesma coisa que diminuir 2 daqui para cá, tudo bem? Então a gente vem aqui, ó, e escreve como sendo n menos 2. E depois quem que viria? O n menos 3, depois o n menos 4, até chegar em quem? Em 3 vezes 2 vezes o nosso número 1 aqui, ok? Então sempre quando você pegar e aparecer isso daqui, ele sempre vai ser um número natural, porque justamente são seus antecessores, e é o produto desses antecessores até chegar no número 1. Lembra que eu falei que o número 1 e o número 0, eles não entram aqui? Porque entram nos casos particulares, tá? Quando aparecer para você o 1 fatorial é o equivalente a 1. E quando aparecer aqui, ó, o 0 fatorial, toma cuidado, hein? É 0 fatorial. Isso aqui também vai ser o quê? Vai dar 1, tudo bem? Lembra disso porque pode ser que apareça em uma divisão 0 fatorial. Aí você vai falar, não posso dividir por 0. Por 0 não, mas por 0 fatorial, que é o equivalente a 1, eu posso fazer a divisão. Tudo bem? Vamos pensar nesses exemplos aqui, ó. O que significa o nosso 2 fatorial? É 2 vezes 1, que dá 2. O que significa o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que basta eu pegar esse e multiplicar por 3, que dá 6. O que significa o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que basta eu pegar o 3 aqui, ó, fatorial,
e multiplicar por 4, então a gente consegue aqui o nosso 24. O que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que basta eu pegar o 4 fatorial que está aqui, vezes 5, e aí 5 vezes 24 dá o nosso 120. Vou fazer até o 6 fatorial, porque eu preciso fazer uma observação ali importante. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que basta eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por 6, certo? 120 vezes 6 dá 720 aqui. É bom recomendar esses números aqui, lembrar, se você for prestar algum outro vestibular diferente da UEL, porque pode ser que apareça uma equação que relaciona lá o fatorial. E às vezes você precisa fazer 720 e voltar para cá para o 6 fatorial, ou pegar o 120 e escrevê-lo como sendo 5 fatorial, tá? Mas nesse caso, eu coloquei isso daqui, por quê? Porque a gente precisa prestar atenção que muitas vezes eu não vou querer reescrever ele como sendo tudo isso aqui. Veja bem, quando eu pego aqui, o meu 6 fatorial, isso é equivalente a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes o número 1. Mas quando eu olho só para essa partezinha aqui, eu sei que tudo isso é equivalente a 5 fatorial. Então, quando eu pego só esse pedaço aqui, tudo isso é o equivalente a 5 fatorial. O que eu quero que vocês percebam? Que quando aparece o 6 fatorial, eu posso escrever como sendo 6 vezes 5 fatorial. Ou ainda, se você quiser escrever de uma outra maneira, eu posso escrever como sendo 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que vai ser importante isso? Porque às vezes a gente vai ver alguns exemplos lá no exercício resolvido, aparece divisão entre os meus fatoriais e eu preciso simplificar justamente por causa daquelas fórmulas de contagem que eu citei no começo. Permutação, arranjo e combinação. Então é por isso que é importante você associar a isso, tá? Já que a gente está aqui, vamos comentar também sobre o nosso n fatorial, de uma maneira geral. Como que eu posso reescrever esse cara aqui, Veja bem, nós sabemos que o n fatorial é o n vezes o antecessor e assim por diante até chegar em 3 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho aqui, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar em 3 vezes 2 vezes 1. Mas aí de novo, se eu pegar só essa partezinha aqui, tudo isso é o equivalente a n menos 1 fatorial. Por quê? Porque é ele vezes os seus antecessores até chegar em 1. Então você pode reescrever isso daqui, o n fatorial, como sendo n vezes n menos 1 fatorial. Ou ainda, se você quiser, você pode escrever como sendo n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E isso você tem que analisar o exercício na hora para ver o que você precisa fazer, tá? Na maioria dos casos vai aparecer numérico aqui, mas como eu citei a equação, pode ser que apareça ou uma equação ou uma expressão para você acabar simplificando, igual a gente vai ver nos próximos no exercício aqui, que são alguns exemplos de simplificações que podem ser que apareça para você. Vamos lá. Então, vamos usar algumas expressões aqui que vai te dar uma base muito boa para as fórmulas de contagem. Então aqui, simplifica as expressões. Coloquei desde a letra A até a letra G ali, para a gente fazer com calma isso daí, tá bom? Então o primeiro tipo de expressão é quando aparece uma soma ou uma subtração entre fatoriais. Aqui não tem o que fazer. Pega lá e faz quanto que é o 3 fatorial e quanto que é o 4 fatorial neste caso. Então lembre-se, quando a gente fala de 3 fatorial, eu estou citando aqui, 3 vezes 2 vezes 1, mais o nosso 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu faço aqui, 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 6. E quando a gente faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 24. Lembra que é só pegar esse resultado e multiplicar por 4. Então, quando eu fizer essa soma, eu encontro aqui o 30, tá? Não tem necessidade de colocar em evidência nesse caso. Faz cada um separadamente e aí você consegue, a não ser que você tenha lá uma divisão, que é o que vai acontecer ali no exemplo E, ok? Vamos pensar nesse outro aqui, que é um clássico também que aparece quando a gente fala de arranjo e de permutação com repetição. Nós temos aqui 20 fatorial dividido por 18 fatorial. O que eu teria que fazer? Eu teria que expandir todo o meu 20 fatorial até chegar no 1,
todo o meu 18 fatorial até chegar no 1 e realizar todas as simplificações. Mas lembre-se da observação que eu fiz ali, ó. Quando eu tinha 6 fatorial, eu consigo reescrever-o como sendo 6 vezes 5 fatorial, e o mesmo vai acontecer aqui. Perceba o seguinte, quando você cair nesse tipo de expressão, você vai olhar para o maior, que nesse caso é o meu 20, e você vai expandir ele, a multiplicação daquele fatorial, até chegar no 18 fatorial aqui. Então eu vou escrever, ó, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, e acabou aqui. Tudo isso dividido por quanto? Por 18 fatorial. Como eu tenho 18 fatorial multiplicando todo mundo em cima dividido por 18 fatorial, eu posso simplificar aqui, ó. Aí quem que vai sobrar? 20 vezes 19, que dá 380. Por quê? 20 vezes 20 é 400, tira um 20, fica 380, tá? Então você nunca vai expandir um número muito grande para depois simplificar. Só olha para o maior, expande ele até chegar no menor e acaba simplificando, tudo bem? Vamos pensar nesse outro exemplo aqui, ó. 10 fatorial dividido por 11 fatorial agora. Quem que é o maior? O 11 fatorial. Então, vou pegar o 11 fatorial, ó, e eu vou escrever ele como sendo 11 vezes o nosso 10 fatorial, porque é o cara que está aqui em cima, e eu vou colocar ele aqui. O que eu posso fazer agora? Simplificar, ó. Então, 10 fatorial dividido por 10 fatorial vai simplificar. Quem que ficou em cima? Ficou o número 1. Aqui que você tem que tomar cuidado, ó. Esse resultado é 1 sobre 11. Toma cuidado na simplificação, você está meio perdido, e falar, ah, isso é igual a 11. Não, 11 está no denominador e ele permanece lá. Quando você simplificou, 10 fatorial dividido por 10 fatorial, deu 1, ok? Vamos pensar esse outro aqui, ó, que aparece muito lá, tanto em permutação com repetição, quanto em combinação, tá bom? Então eu tenho 10 fatorial dividido por 7 fatorial, vezes o meu 3 fatorial. O maior é o 10. Eu vou expandir ele até chegar no 7, porque eu não preciso fazer uma conta muito grande. Eu poderia pegar e expandir ele até chegar no 3 fatorial? Claro que sim, mas sempre opte pelo caminho mais curto, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou pegar o 10 fatorial e escrever como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, tudo isso dividido por 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Como eu não tenho mais fatorial ali em cima para simplificar, ó, porque eu já sei que este 7 vai simplificar com esse 7, pega o 3 fatorial e abre ele, ó. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Vamos copiar o que sobrou, ó. 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Se você quiser fazer a multiplicação e depois, tanto em cima quanto embaixo, depois realizar a simplificação, pode. Recomendo? Não. Mais fácil fazer o seguinte. Eu tenho 9 dividido por 3. Aqui vai dar 3. E eu tenho aqui, ó, um 8 dividido por 2, que vai ficar 4. Quem que sobrou em cima, então? Sobrou ali o número 10 vezes 3 vezes 4. Quando eu faço 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 10 dá o meu 120 aqui. Aí eu consegui encontrar esse resultado sem muito sofrimento, né? Sempre simplifica quando você puder. Esse tipo de exercício aqui pode ser que seja uma soma, pode ser que seja uma subtração, tá? Existem duas maneiras de você realizar. A primeira é a seguinte, você lembrar da parte de fração. Eu consigo reescrever isso como sendo 20 fatorial dividido por 18 fatorial mais 19 fatorial dividido por 18 fatorial. Detalhe, toma muito cuidado com isso, tá? Porque eu só posso fazer isso quando a minha soma é no meu numerador, que é o cara que está lá em cima, tá? Ou uma subtração. Se tiver uma soma ou uma subtração no seu denominador, aí você só vai fazer da segunda maneira, que é utilizando a fatoração. Então, de novo, repetindo, só posso fazer isso de separar se tiver uma soma ou uma subtração no meu numerador. Se for no denominador, eu não faço isso. Eu utilizo a fatoração, como nós vamos fazer aqui no segundo exemplo. Tudo bem? No segundo exemplo, não. Na segunda maneira de resolver isso daqui. Ok? Volta lá então. Por que eu posso separar? Porque soma de fração, os denominadores estão iguais, eu só faço a soma entre os meus numeradores. Chego aqui,
Cai nesse caso, ó, repara que é a mesma coisa, tá? Mas vamos fazer para a gente treinar. Eu tenho aqui, ó, 20 fatorial, que eu vou expandir ele como sendo 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Tudo isso dividido por 18 fatorial, mais o 19, que eu vou expandir e escrever como sendo 19 vezes 18 fatorial. Tudo isso dividido por 18 fatorial. Como eu tenho um produto em cima e aqui o 18 fatorial embaixo, eu posso simplificar aqui e simplificar aqui. Quem sobrou? Ó, 20 vezes 19. A gente já fez lá, deu 380. Então eu coloco, ó, 380 mais o meu 19, que é o equivalente aqui a 399. Essa é uma das maneiras. Vamos pensar na segunda agora. Vou copiar a mesma expressão. 20 fatorial mais 19 fatorial dividido por 18 fatorial, tá? Lembrando que a primeira a gente só pode fazer quando o quê? Quando eu tenho uma soma, uma subtração no meu numerador, que é o cara de cima. Se tiver embaixo, a gente só utiliza a fatoração, que é como nós faremos agora, tá? Olhou para esses caras, você vai observar quem que é o menor. 18 fatorial. Então eu vou pegar tanto 20 quanto 19 e expandir até chegar no 18. Então vai ficar o seguinte, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Mais, expande o 19 agora. 19 vezes 18 fatorial, tudo isso dividido por 18 fatorial. Perfeito. Chegou aqui, eu percebi o seguinte, que o 18 fatorial é um fator comum tanto a esse primeiro elemento quanto para esse daqui. Então eu vou colocar ele em quê? Ele em evidência, ó. Então como é que vai ficar aqui em cima? O 18 fatorial eu estou colocando em evidência. Abre aqui a multiplicação, ó. Tirei ele, sobrou 20 vezes 19. Mais, tirei ele, quem sobrou? Sobrou o nosso 19, tudo isso dividido por 18 fatorial. Chegou aqui, o que eu posso fazer agora? Simplificar o 18 fatorial, porque esse 18 fatorial está multiplicando aqui e aqui está dividindo. Aí vai sobrar quem? Ó? 20 vezes 19 mais 19, que nós já fizemos, que dá 399. Independente do caminho, obviamente, se todos os caminhos estiverem corretos, você pode fazer da maneira que você se sentir mais confortável, tá? Só lembrando que, muito provavelmente, como é uma prova da UEL, vai aparecer ou este caso B ou este caso D aqui. O restante pode ser que apareça, a gente nunca sabe, né, da UEL, mas pelo contexto, com o exercício contextualizado, é mais comum de aparecer o exemplo B e D aqui. Vamos pensar aqui no F e pensar no G. Ó. O F e o G, eles são algébricos. Então o que você vai fazer? Vai utilizar o mesmo raciocínio. Observa quem que é o maior. Quando eu tenho n fatorial e n menos 1, o n fatorial é o maior entre eles. Então o que eu preciso fazer? Expandir o n fatorial até chegar no n menos 1. Eu me lembro da definição de fatorial. O que é o meu n fatorial? Ó? É o n vezes n menos 1 fatorial, porque é ele vezes o seu antecessor. Tudo isso dividido por quanto? Por n menos 1 fatorial aqui. O que eu venho agora? Ó? Tem um produto aqui, simplifica, simplifica. Quem que sobrou só? Só sobrou o nosso n, beleza? É como se fosse assim, 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Quem que vai dar? Vai dar o 10, que é o n que ele está sendo representado ali, tá? n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Mesmo raciocínio, não se desespera. O que você vai fazer? Olhou quem que é o maior, que é o n mais 1. Então eu vou expandir ele até chegar no menor, ó. Como que a gente faz isso? Eu mantenho ele, certo? Pego o antecessor dele, que é quem? É n menos 1. Como que eu faço isso? Ó? Eu pego ele, que é n mais 1, menos 1. Mais 1 com menos 1 anulou. Quem que sobrou? Sobrou o nosso n só. Que maravilha, ó. Coloca ele aqui. Quem que é o antecessor? É o n menos 1, que é como nós fizemos ali em cima. Então fica n menos 1 fatorial e chegou nele. Dividido por n menos 1 fatorial aqui. O que eu posso fazer agora? Posso simplificar, porque tem um produto aqui, ó. Então, simplifica, simplifica. Quem que sobrou? Ó? Sobrou o nosso n mais 1 vezes o meu n. O que eu faço agora? Faz a distributiva, ó. N vezes n dá n ao quadrado e n vezes 1 dá n. Então, isso daqui é equivalente a n quadrado mais o nosso 1 aqui, tá bom? Última coisinha, último detalhe. Toma cuidado, dependendo da prova que você vai fazer, obviamente, às vezes pode ser que apareça isso daqui, um n quadrado mais 1, que está numa uma equação.
Aí vai cair uma equação de segundo grau, e quando você voltar, você precisa lembrar-se do quê? Da definição de fatorial. Lembra sempre que n ele é um número natural, tá? Esse conjunto todo aqui, ó, do fatorial é um número natural. Então, por exemplo, se eu encontro n igual a zero, ele seria válido para esse cara aqui de cima, porque ia ficar 0 mais 1, que dá 1 fatorial. Mas embaixo não. Por quê? Ia ficar 0 menos 1, que dá menos 1. E menos 1 não é um número natural, é um número inteiro. Lembra que o número natural não tem negativo, tá? Então toma muito cuidado com isso se você for resolver lá no contexto de fatorial e cair em uma equação, tá? Sempre volta e faz lá a condição de existência dele, assim como nós fizemos na aula de log, tudo bem? De fatorial, era isso que nós tínhamos. Agora a gente vai para a parte de permutação. Permutação simples e permutação com repetição, fazendo alguns exercícios assim como nós fizemos no princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Então agora a gente vai entrar nas fórmulas de contagem. E o primeiro conceito que a gente vai ver é a ideia da permutação, começando com permutação simples. Então, como sempre, coloquei dois exemplinhos aqui para a gente analisar os casos, depois a gente vai pensar na definição, e aqui já tem um exercício, porque aí vai entrar uma ideia super importante que a gente precisa ter quando a gente fala de análise combinatória, que essa ideia nós utilizamos também em probabilidade, tá bom? Então vamos lá, no primeiro exemplo aqui de permutação simples. De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em 4 lugares? Se você voltar no fatorial, é o mesmo enunciado, eu só troquei de 5 para 4 aqui, tá? Mas o importante é o raciocínio que eu preciso que vocês cheguem. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Eu tenho 4 pessoas que vão se sentar em um desses lugares aqui. Neste primeiro lugar, eu tenho as possíveis 4 pessoas. Se uma pessoa sentou-se, sobram 3 pessoas para se sentar. Neste segundo lugar, se 2 pessoas sentaram, sobram 2 pessoas. E se 3 pessoas já sentaram, sobra uma pessoa. A gente acabou de ver que quando eu tenho isso daqui, eu consigo reescrever como sendo o quê? 4 fatorial. Deixa esse resultado como sendo fatorial, porque eu preciso chegar na definição, ok? Vamos pensar no segundo exemplo aqui. Quantos anagramas tem a palavra FUVEST? Então, primeiro, quando nós citamos anagrama, é quando você pega lá a palavra FUVEST nesse caso, e você vai trocar as letras de lugar. Esse trocar nós chamamos de permutação. Ao trocar a letra F com a letra U, eu vou formar uma palavra que não tem sentido algum, mas isso é um anagrama da palavra FUVEST. Eu poderia também trocar o quê? A palavra F com... a letra F com a letra T. Formaria lá uma palavra que não tem sentido algum, mas não é necessário ter sentido. O importante é que seja um anagrama, é só permutar as letras entre si, tá? Então o que nós vamos pensar, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras aqui e eu coloquei 6 espaços aqui. Por quê? Porque quando eu olho para esse espaço, que é onde está o F, eu posso permutá-la com qualquer uma. Então pode ser tanto F, quanto a letra U, quanto a letra V, quanto a E, quanto a S, quanto a minha T aqui. Então eu tenho um total de 6 possíveis letras para se utilizar nesse primeiro lugar. Como eu não posso repetir as letras entre si porque é só a permutação, utilizei uma letra, sobram 5. Depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. E isso daqui eu consigo reescrever como sendo o quê? O nosso 6 fatorial, certo? O que é importante você pensar? Tanto nesse caso quanto neste caso aqui, a gente só está trocando as pessoas de lugar, nós só estamos trocando as letras de lugar. A quantidade de objetos, ou letras, ou pessoas que nós temos, é a mesma quantidade de espaços que a gente tem para colocá-los lá, ó. 4 pessoas, 4 lugares. 6 letras, 6 possíveis lugares de colocar. Quando eu faço essa permutação, eu consigo novas combinações, e isso nós chamamos de permutação simples. Então aqui, o número de permutações de n elementos distintos entre si, todos eles são diferentes, não entra no caso lá de permutação com repetição, que é o próximo tópico, vai ser dado pelo seguinte: P de n, tá? P de permutação e n de n elementos é simplesmente o quê? O nosso n fatorial.
que eu poderia utilizar aqui, ó. Anagramas com a palavra FUVEST, eu tenho o quê? 6 letras, 6 fatorial, que foi o que aconteceu aqui. Eu poderia utilizar aqui também, ó. Uma fila lá, uma fila não. Bancos de 4 lugares para sentar-se 4 pessoas. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 poderia ser resumido diretamente pelo quê? Pelo nosso 4 fatorial, tá bom? Seguindo este raciocínio, a gente vai fazer esse exercício aqui, que vai até a alternativa E, para a gente construir um raciocínio que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Então vamos pegar ali, ó. Se você quiser, pausa e tenta fazer. Eu recomendo que você faça isso, porque você vai ver o que eu quero que você chegue, ou você vai perceber o que eu quero que você chegue, ou melhor ainda, você já tem isso e você tem total capacidade de resolver este exercício. Se não conseguir, não tem problema, porque a gente vai resolver ele agora. Então vamos lá. Ó. Considerando a palavra Lucas, determine, alternativa A, quantos anagramas existem com a palavra? Então, observei lá, vi que todas as letras são distintas entre si, então vou fazer o que, ó? Permutação, porque lembra que a definição tinha lá N elementos distintos, tudo bem? Todos têm que ser diferentes entre si, ok? Então, quando eu olho para aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então eu posso falar que na alternativa A é permutação de 5, que é o equivalente a 5 fatorial, que nós vimos que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso daqui dá o resultado de 120, tudo bem? Vamos pensar aqui na alternativa B agora. Quantos anagramas começam, com a letra S? Então vamos pensar lá, ó. Eu tenho aqui, se a gente for analisar, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que se inicie com a letra S. Lembra do que eu expliquei para vocês nos exercícios lá de princípio fundamental da contagem? Que quando nós temos um caso particular, quando nós temos uma restrição, a gente começa por ela. Então, quando eu começo com a letra S, eu só tenho uma possibilidade aqui. Por quê? Porque eu só tenho uma letra S. Como são anagramas, se eu já utilizei a letra S, vai sobrar essas outras letras aqui para permutá-las entre si. E aí eu tenho 4 espaços para 4 letras, então eu tenho 4 fatorial. Então a alternativa B, ó, é dado por quanto? Por 1 vezes 4 fatorial, que é o equivalente a 24 aqui, ok? A alternativa C. Quantos anagramas existem com as letras L e U juntas e nessa ordem? Então sempre tenho a letra L primeiro, depois a letra U, e elas têm que estar juntas e nessa ordem. Eu nunca posso ter uma letra entre elas, então eu não posso colocar nem a C, nem a A, nem a S entre essas duas, e eu não posso escrever U e L, tem que ser primeiro L e depois U. Quando isso acontecer, você vai reescrever o que ele está te dando. Ó. Veja bem, eu tenho aqui, eu vou escrever a palavra Lucas inteira, tá? Ó, Lucas. Eu preciso que isso daqui, ele sempre esteja junto e nessa ordem. Então vamos pensar no anagrama aqui, ó, que seria possível. Eu poderia pegar o C, o L e o U e permutá-los entre si, ó. Veja bem, posso pegar isso daqui e só trocar ele entre si e o L e U tá junto ainda, tá? Então o que aconteceu? Eu peguei todo o conjunto do L e U e permutei com o C. Então eu tinha lá, ó, 5 letras, não tinha? A partir do momento que eu falo que elas têm que estar juntas nessa ordem, elas é como se fosse o quê? Uma só. E aí eu fico com quantos elementos? Ó, o L e U que é 1, o C, o A e o S. Então é como se fosse o quê? 4 letras agora, porque eu estou considerando o L e U como sendo uma só, devido ao fato de que ele quer que seja junto e nessa ordem. Então aqui neste caso, na alternativa C, vai ser permutação de 4 elementos, que é o equivalente a 4 fatorial, que é a mesma coisa aqui, 24 aqui, ok? Vamos pensar na outra aqui, ó. Quantos anagramas existem com as letras L e U juntas? Qual que é a diferença da letra C para a letra D? Na letra C ele fala que tem que ser juntas e nessa ordem. Já na letra D, ele só fala o quê? Que tem que estar junto. Então agora eu posso permutar elas entre si. Então veja bem qual que é o nosso raciocínio aqui, ó, na nossa alternativa D. Eu posso pegar o L e o U, eles sempre tem que estar juntos. Então esse possível anagrama aqui, ó, ele seria fato, porque ainda a letra L e a letra U estão juntas, ó. Não precisa ser necessariamente na ordem igual na alternativa C. Então, da mesma forma, eu vou ter aqui, ó,
1, 2, 3, 4 bloquinhos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Então fica o quê? Permutação de 4. Mas qual que é o problema? Essas duas letras, elas podem permutar-se entre si. Então está acontecendo dois eventos aqui. Primeiro a permutação desse conjunto e também a permutação dessas duas letras. O que a gente faz então? Eu vou vir aqui, ó, e multiplicar por 2 fatorial, porque é a permutação de 2, tudo bem? Então este resultado aqui ficou aqui, ó, 2, que é 2 fatorial, vezes 4 fatorial. 2 vezes 4 fatorial, 4 fatorial é 24, então fica 48 possíveis anagramas aqui com as letras L e U juntas, tudo bem? Agora vamos para E, que é a mais importante que você tem do raciocínio que eu tinha citado lá no começo, tá? Que é muito comum isso acontecer, tanto em exercícios de análise combinatória, como também em exercícios de probabilidade. Tanto é que a aula de probabilidade, vocês vão ver que eu vou trazer um exercício que eu vou utilizar este raciocínio aqui. Então olha lá, ó. Quantos anagramas existem com as letras L e U separadas? Vamos ver se vocês concordam comigo aqui, ó, para a gente analisar a alternativa de letra E. Deixa eu pegar outra caneta que essa aqui caiu no chão. Veja bem, pensa comigo. Ou as letras L e U, elas estão juntas, ou as letras L e U, elas estão separadas. Esses eventos são mutuamente exclusivos entre si. Então, quando eu analiso aqui, ó, o total de anagramas que nós temos, as letras L e U, elas podem estar juntas, ou as letras L e U, elas podem estar o quê? Separadas. Ou acontece um caso, ou acontece outro. Qual que é o caso que eu quero? Eu quero quando elas estão separadas. O que eu teria que fazer? Ia dar trabalho, mas tem como fazer, tá? Eu não recomendo, mas é só pra gente fugir dessa ideia. Vou mostrar como que dá trabalho. Veja bem, se eu quero que a letra L e U estejam juntas, separadas, perdão, eu ia ter que pensar no caso que esteja assim, ó. Primeiro o L aqui, depois o U aqui, e analisar tudo o restante. Aí depois o L aqui, o U aqui, analisar tudo o restante. E depois o L aqui e o U aqui, e analisar todo o restante e assim por diante, tá? Isso só com um L no começo. O que pode acontecer? O L pode estar aqui ou aqui ainda. E eles podem o quê? Se trocar entre si. É fácil fazer isso? Não, é difícil, então é por isso que nós vamos pensar dessa maneira aqui. Veja bem, o total de casos nós fizemos aqui, ó, é o total de anagramas. Ele é igual a 120 anagramas, que é a nossa permutação de 5 elementos. L e U juntas nós fizemos aqui na alternativa anterior. Ela é quanto? Ela é igual a 48. Então, como esses dois somados dão o meu total, o que eu faço para achar esse cara aqui? Esse cara, eu vou pegar o total e tirar o que eu não quero. Quem que eu não quero? Quando elas estão juntas, ou seja, eu tiro 48, tá? Sempre nós vamos fazer esse raciocínio. Se aparecer lá, é muito comum, pelo menos um, você utiliza isso daqui também, ok? 120 menos 48, 120 menos 40 dá 80, menos 8 dá 72. Então, com as letras L e U separadas, nós temos 72 anagramas distintos entre si, fugindo desse caso que daria muito trabalho. Acabou a permutação? Não, nós temos permutação com repetição. Então, vou colocar aqui exemplinho, definição e exercício resolvido. Vamos lá. Então, vamos agora para a nossa parte da permutação com repetição. Então, de novo, exemplinho, depois a definição, e aí nós vamos para os nossos exercícios. Vamos lá. Ó. Primeiro exemplo aqui. Quantos anagramas podemos formar com a palavra banana? Então, a gente acabou de ver que o número de anagramas de uma palavra é simplesmente pegar o número de letras que forma aquilo lá e colocar o nosso fatorial, que é o que a gente vai fazer num primeiro momento, tá? Então, se eu quero aqui o número de anagramas, o número de anagramas será dado por P de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, então fica 6 fatorial. Qual que é o problema de pensar nisso? Lembra que anagrama é quando você permuta as letras entre si. Veja o seguinte, se eu pego essa letra N e permuto com essa letra N, se eu trocar elas de posição, eu vou formar a mesma palavra que é chamada banana. Se eu pego esta letra A e permuto com essa letra A, a gente forma a mesma palavra. E o mesmo acontece permutando essa com essa
e essa com essa daqui, ok? Então, tá vendo que a gente está repetindo a mesma coisa várias vezes? A gente precisa dar um jeito de tirar essa repetição. Para conseguir enxergar isso, eu vou denominar esses dois n's como sendo aqui o seguinte, N1 e N2. Eles são os mesmos caras. Eu só estou colocando para a gente conseguir enxergar como que eu vou tirar essa repetição ali, tá? Então veja o seguinte, se eu permutar eles entre si, fica N2 e N1. Então a permutação desses dois elementos aqui, é como se eu estivesse contabilizando o quê? 2 vezes neste 6 fatorial, justamente porque eu estou trocando eles entre si. O mesmo vai acontecer aqui, com a letra A. Eu vou denominar como sendo A1, A2 e A3. E a gente vai ver quantas vezes eu estou multiplicando ali para poder tirar essas repetições, tá? Então, eu posso trocar esses dois de lugar aqui, ou eu posso trocar esses dois de lugar aqui. Então, vamos escrever A1, A3 e A2. Isso seria uma nova combinação, que é como se eu estivesse trocando esses dois elementos de lugar, formando a mesma palavra. Eu poderia aqui, começar com A2, permutar com A1, e A3 seria a mesma combinação, que é como se eu estivesse trocando essas duas aqui. Ou ainda A2, A3 e A1. Ou ainda, para finalizar, A3, A2 e A1, e A3, A1 e A2. O que acontece? Quando eu pego a letra A, eu estou contabilizando aquilo 6 vezes a mais. Por quê? Porque eu estou permutando aqui, esses elementos entre si. Só que quando eu falo 6 vezes, a permutação desses 3 elementos eu consigo representar como? Como sendo 3 fatorial. A mesma coisa acontece quando eu falo desses caras. 2 vezes eu consigo representar como sendo 2 fatorial. Então, como está acontecendo essas repetições, eu preciso dar um jeito de tirar. Se eu estou multiplicando, para tirar eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Então eu vim aqui nesse 6 fatorial e eu vou dividir por 3 fatorial. Por quê? Porque eu estou contabilizando 6 vezes que eu consigo escrever. Mas esse 3 fatorial não é mágica, é porque eu tenho o quê? 3 letras As. Da mesma forma, eu vou vir dividir por 2 fatorial também. Por quê? Porque eu estou contabilizando 2 vezes. Mas da onde saiu esse 2? Porque eu tenho 2 letras N's aqui, tá? Então a permutação lá da palavra banana é dado por 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. As repetições, elas vêm aqui em cima, tá? Não vou fazer esse cálculo porque é o mais importante, eu quero que vocês enxerguem a equação matemática que está por trás ali, tá bom? De uma maneira geral, o que vai acontecer? O número de permutações de n elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que x, y e z são elementos repetidos, tá? Z, W, assim continua. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 letras As e 2 letras N's, tudo bem? Obviamente, esse x, esse y e esse z sempre são menores que o meu n, menor ou igual, ok? Pode ser que seja igual também. Então, como é que vai ser aqui, A permutação desses n elementos, tais que eu tenho x, y e assim por diante repetido, é dado por n fatorial dividido por x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial vezes w fatorial, a quantidade de vezes que aparecer esta repetição, tudo bem? Então, isso daqui agora a gente vai ver em 2 exercícios. O primeiro, ele é muito clássico, ele sempre aparece, inclusive aparece sempre no Enem, tá? O segundo, ele é mais um exercício direto, mas o mais importante é que eu quero que vocês enxerguem como que a gente vai chegar no raciocínio de ser uma permutação com repetição ou não. Vamos lá. Então, pessoas, vamos agora a 2 exercícios para a gente conseguir identificar como que eu enxergo a permutação com repetição. Vamos à leitura do primeiro exercício aqui. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B, passando por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é... Então vamos lá. Sempre ele vai fazer o seguinte movimento, né? Ele vai sair primeiro do ponto A e quer ir até o ponto B. Sempre no sentido da esquerda para a direita, ou seja, fazendo esse sentido, ou de baixo para cima fazendo esse sentido. Ele nunca vem da direita para a esquerda e ele nunca vem de baixo para cima, justamente para parecer o menor
percurso possível, tá? Então vamos pensar aqui em um dos possíveis percursos primeiro, ó. Eu poderia sair aqui e andar para a direita, depois para a direita, para a direita, 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 direita. Repara que eu sempre andei em quarteirão por quarteirão. Vamos anotar esse primeiro aqui então, ó. Direita, 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 direita. Deixa eu ver aqui quantos tem. E direita, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Só que eu não cheguei no ponto B ainda. Cheguei aqui, ó. Eu posso ir pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E mais um pra cima, chegando até o ponto B. Então, depois de fazer todo esse movimento aqui pra direita, eu tenho cima, 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 cima. Então, esse seria um dos possíveis caminhos que nós estamos fazendo. Vamos pensar em outro possível caminho, saindo também do ponto A. Poderia fazer o seguinte, primeiro eu vou para cima, depois eu vou para a direita, depois eu vou para cima, depois eu vou para a direita, depois para cima, depois para a direita, depois para cima, depois para a direita, depois para cima, e aí direita, direita, direita. Então vamos anotar isso aqui, ó. Primeiro, para cima, depois para a direita, 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 direita e direita. Quando eu comparo esses dois possíveis resultados, o que eu quero que vocês reparem? A quantidade lá de elementos para a direita e para cima, elas são iguais, ó. Aqui nós tínhamos 7 para a direita, não tinha? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós tínhamos 5 para cima, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer outro caminho, isso vai mudar? A quantidade lá de vezes que eu vou para a direita e para cima muda? Não, elas são as mesmas. O que eu estou fazendo daqui para cá só? Eu só estou permutando os elementos entre si, ó. Veja que eu posso ter permutado esses dois elementos aqui, eu consegui esse resultado. Eu posso ter permutado esses dois elementos aqui, eu consegui esse resultado. Aí eu permuto esses dois, eu consigo este, esses dois eu consigo esse, e assim por diante, até encontrar um novo possível resultado. Então eu tenho quantos elementos ali no total? Eu tenho 7 direita, mais 5 aqui para cima, então eu tenho lá uma permutação de 12 elementos. Tais que acontecem o quê? Desses 12 elementos, lembra que se eu permuto esses dois caras, eu vou contabilizar como sendo igual. Eu preciso tirar essas repetições. E nós vimos lá que a gente precisa fazer o quê? Contar a quantidade e dividir pelo fatorial desses números. Então, vou vir aqui, ó. Fica 12 fatorial dividido por quanto? Por 7 fatorial, por quê? Porque eu tenho 7 à direita, dividido por 5 fatorial, porque eu tenho 5 para cima, tudo bem? Quando eu colocar isso aqui, então, ó, lembra lá do que nós vimos em permutação. O que eu vou fazer? Vou pegar o 12 fatorial e abrir até chegar no 7, ó. Então, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tudo isso dividido por quanto, ó? 7 fatorial, e esse 5, como não tem mais fatorial em cima para simplificar, eu vou expandir ele, ó. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes o número 1 aqui. Vamos começar a simplificar então, ó. 7 fatorial com 7 fatorial, maravilha. Aqui repara o seguinte, ó. 5 vezes o número 2, ele dá 10. Então, este 5 vezes esse 2, ó, eu vou simplificar com esse 10 aqui. Vamos copiar o que sobrou. Sobrou aqui 12 vezes 11 vezes 9 vezes 8, dividido por quanto? Por 4 vezes 3 vezes 1, que eu só vou colocar como sendo 4 vezes 3. Maravilha. Esse 4 vezes 3, ele dá 12, ó. E eu posso simplificar com esse 12 aqui. Quem que sobrou? 11 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 11 é a mesma coisa que você fazer aqui, ó. 72 vezes 10, que dá 720, e somar 72, bem bonito assim, ó. Então dá 792, que é a quantidade de maneiras distintas dessa pessoa se movimentar aí, saindo do ponto A e indo até o ponto B, andando só para a direita e só para cima. Vamos pensar no segundo exercício, que é um exercício mais técnico, não tem um contexto igual a esse daqui, mas ele vai ser bom para a gente imaginar o que eu preciso, como é que eu faço para identificar uma permutação com repetição. Vamos à leitura dele aqui.
o número de soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z mais w, que é igual a 5, é. Então vem com aqui, ó. 2. O que nós temos? Eu tenho lá a seguinte equação. X mais y mais z mais w, que é igual a 5. E ele quer o número de soluções inteiras não negativas, ou seja, quando eu coloco lá a ideia do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, são os números naturais, são as soluções lá dos números naturais. Vamos pensar primeiro em algumas possíveis soluções. Veja bem, eu vou substituir aqui os valores para x, y, z e w. Então eu vou colocar o seguinte. Vamos supor que o meu x vale 2. Pode acontecer, o meu y vale 1, o meu z vale 1 e o meu w também vale 1. Quando eu substituir esses valores aqui, eu faço a soma entre eles e isso vai acontecer de dar o meu 5, né? 2 mais 1 mais 1 mais 1 dá o meu 5. Uma outra possível solução seria o seguinte. Eu poderia colocar 2, 2, 1 e 0. Isso é válido também, certo? Quando eu faço essa soma, x valendo 2 mais 2y mais 1z mais 0, dá o meu 5. Eu poderia colocar também, se eu quisesse, o seguinte, 3, 0, 1 e aqui 1 de novo, ok? Quando eu fizer essa soma, vai dar meu 5. Ou ainda, se eu quiser, eu posso colocar só o x valendo 5 e o restante tudo valendo 0. Vou fazer todas as soluções na mão? Não. Você vai pensar no seguinte, veja bem, olha só que interessante. Eu tenho 5 para dar aqui, não tem? Então eu vou fazer, 5 bolinhas. 2, 3, 4, 5. Essa solução, ela é separada pelo sinal de mais, Veja bem, o x, ele vale 2, então vai ficar, 2 mais o y mais o meu z mais o meu w. Então, x vale 2, y vale 1, z vale 1 e w vale 1. Essa outra solução, posso representar assim? Pode. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, x vale 2, coloca aqui. Y vale 2, coloca o sinal aqui. E o w, o z vale 1 e o w vale 0. Coloca o sinal aqui, x vale 2, este vale 2, esse vale 1 e não tem nada aqui, vale 0. Vamos pensar nessa outra solução. Como é que a gente vai representar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, x vale 13, então eu tenho 3 aqui. O meu y, ele vale 0, então o outro sinal, ele vem aqui, porque entre esses dois não tem nada, por isso que eu represento 0. Aí tanto o z quanto o w vale 1, então eu coloco meu sinal aqui, Então x vale 0, esse cara aqui não tem nada, que é o y, vale 0. Perdão, x vale 3, esse cara aqui não tem nada, que vale 0. O z vale 1 e o w vale 1. E só para finalizar o nosso raciocínio aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Só meu x tem um valor diferente de 1 aqui, de 0 aqui. Então, esse sinal vai vir aqui, x vale 5, entre o y lá, ele vale 0, então entre os dois sinais não tem nada. O z vale 0 também, não tem nada. Então, o que significa, x igual a 5, y 0, z 0 e w 0. Quando eu olho para tudo isso aqui, repara que eu coloquei sempre 5 bolinhas e 3 sinais de mais. Da onde saiu essas 5 bolinhas? Desse cara aqui. E os sinais de mais? Desses caras aqui. O que está acontecendo dessa resposta para essa resposta, para essa resposta e para essa resposta? Eu só estou permutando os elementos entre si. Olha só que interessante. Daqui para cá, eu peguei e permutei esse sinal com esse daqui, Aí ele veio para cá. Eu permutei isso daqui com esse daqui. E aí eu consegui uma nova resposta. Desse para esse aqui, eu permutei esses 3 elementos com esses caras aqui com sinal de mais. Por isso todo mundo ficou para a direita. Quantos elementos eu tenho no total? 5, que são as 5 bolinhas, mais 3 sinais, que são os sinais de mais ali. Então eu tenho 8 elementos no total. Então veja bem, aqui vai ficar permutação de 8, com quantos elementos repetidos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos repetidos e 3 sinais de mais. Vamos lá colocar isso aqui, 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, dividido por 3 fatorial. Quando eu expando isso daqui, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. E aí o 3 fatorial eu vou abrir ele, 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial eu posso simplificar com 5 fatorial.
3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, o que vai acontecer? Ó, todo esse daqui vai simplificar com isso aqui. Quem que sobrou? 8 vezes 7. 8 vezes 7 é igual a 56 aqui, ok? E aí nós encontramos a nossa resposta, que é a alternativa de letra E. E na primeira, eu esqueci de colocar a alternativa, então vou colocar agora, tá? A primeira aqui, ó, é a alternativa 792, a alternativa de letra D, tudo bem? E aí a gente encerra mais uma parte da análise combinatória, que é a parte lá de permutação com repetição. O que nós vamos fazer agora? A gente vai ver a última parte, que é a parte de arranjo e combinação. De novo, nós vamos ver dois exemplinhos, um de arranjo e um de combinação, chegar na fórmula geral e depois realizar dois exercícios para conseguir enxergar a diferença entre eles. Vamos lá! Para finalizar nossa aula de análise combinatória, então, completíssima, a gente tem aqui a parte do arranjo simples e da combinação simples, tá? Que é a última parte das nossas fórmulas de contagem. Então, vamos pegar aqui, ó, a partir de um exemplo, a gente vai tentar chegar na equação, e a mesma coisa vai acontecer aqui, a partir de um exemplo, a gente vai tentar chegar nessa equação aí, tudo bem? Então, vamos pegar aqui, ó, primeiro exemplinho que nós temos do arranjo simples. Determine de quantas maneiras 8 nadadores podem ocupar o pódio de uma final. Então, quando nós falamos lá do pódio, nós temos medalha de ouro, que seria o primeiro lugar, medalha de prata, que seria o segundo lugar, e medalha de bronze, que seria o terceiro lugar, certo? Então, nós temos aqui, ó, o nosso primeiro lugar, o segundo lugar e o nosso terceiro lugar. Quando eu penso aqui, ó, no primeiro lugar, todo mundo quer ganhar, não quer? Então eu tenho aqui os 8 competidores pensando nesse primeiro lugar. Quem ganhou o primeiro não vai querer ocupar o segundo, então sobram 7 competidores aqui. Quem ganhou o primeiro e o segundo não vai querer ocupar os terceiros, então ficam 6 competidores aqui, tá? O que eu quero que vocês guardem no coração de vocês? O seguinte, isso aqui que eu utilizei é o quê? Princípio fundamental da contagem e acabou, tá? Se você não quiser utilizar a fórmula do arranjo simples, não tem problema. É só pensar aqui no princípio fundamental da contagem que você consegue resolver qualquer exercício. Vocês vão ver que combinação simples nós faremos a mesma coisa, tá? Mas como a gente quer chegar na parte da fórmula do arranjo, então a gente vai pensar no seguinte. Olha só que interessante. Eu vou escrever isso aqui como sendo assim, ó, 8 fatorial. Mas eu não posso falar que isso é igual a 8 fatorial, porque está parando aqui no 6. Para corrigir isso, eu vou dividir aqui, ó, por 5 fatorial, tudo bem? Quando eu faço isso daqui, 8 fatorial dividido por 5 fatorial está dando o meu 6 aqui, 8 vezes 7 vezes 6. E está tudo certo aqui, essa correção. Mas eu quero chegar em uma equação, um padrãozinho, porque a gente particulariza os casos. Então o que eu preciso prestar atenção? Eu tenho 8 nadadores que estão disputando um pódio que tem 3 lugares. Repara que este 5 é quando eu faço a subtração do 8 menos o meu 3. Olha só que interessante então. Eu consegui escrever isso como sendo aqui, ó, 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. A ideia aqui é essa equação que a gente precisa pensar. O que é o mais importante que nós estamos fazendo aqui? Quando eu falo no arranjo simples, a primeira pergunta que você vai se fazer é se a ordem é relevante ou ela não é relevante. Quando eu estou falando de pódio, imagina que eu tenho 2 nadadores, o nadador A e o nadador B. Se o nadador chega primeiro, o nadador A chega primeiro, e o nadador chega em segundo, o nadador B aqui, é medalha de ouro e prata respectivamente. Se eles trocarem de lugar, o nadador B chegar em primeiro, quem está ganhando ouro agora é o outro cara. Então, nesse caso em específico, a ordem é levada em consideração. O que vai acontecer quando a ordem for levada em consideração? Eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem ou pensar no seguinte, ó, 8 fatorial dividido por 8 menos o meu 3 fatorial, que é o que a gente vai colocar aqui como sendo uma fórmula geral, tá? Então, vamos pensar na definição aqui, ó. Um arranjo simples de N elementos, 8 nadadores. Tomados P a P, eu estou escolhendo de 3 em 3 para eles ocuparem os nossos pódios lá. Ó. É uma sequência de P elementos
primeiro, segundo, terceiro, ouro, prata e bronze, nadador A, B e C, nadador B, A e C, tá bom? De P elementos escolhidos entre os N elementos. Então eu estou pegando aqui 3 caras aleatoriamente escolhidos entre os meus 8 elementos. Em que a ordem é relevante, e isso é o mais importante. Quando eu vou utilizar arranjo simples, quando eu fizer lá um agrupamento de P a P de N elementos em que a ordem é relevante. Qual que é uma fórmula que eu vou utilizar? A seguinte, ó. Quando eu pego lá um arranjo de N elementos tomados P a P, é N fatorial dividido por N fatorial menos o meu P fatorial, que é o que a gente chegou aqui, ó. N é quem nesse caso? 8, ó. Vamos substituir 8 aqui. Quem que é meu P? O agrupamento de 3 em 3. Aí fica 8 menos o nosso 3 fatorial, tá bom? De novo, repetindo. Arranjo simples, combinação, importa, ok? Arranjo simples, a combinação importa. O que eu vou pensar? Nessa equaçãozinha aqui. Agora eu vou pensar no segundo exemplo para a gente conseguir enxergar a diferença entre arranjo simples e combinação simples. Veja bem, determine de quantas maneiras distintas 3 alunos podem ser escolhidos para apresentar um trabalho entre 8 alunos da turma. Então nós temos 8 alunos da turma e eu vou escolher 3, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou escolher o primeiro, o segundo e o terceiro. Então veja bem o que eu posso fazer. O primeiro aqui, ó, eu tenho 8 alunos ainda. Se eu escolhi um, ele não vai ser escolhido novamente, então sobram 7 alunos. Mas se eu escolhi esse primeiro e esse segundo aluno, ele não vai ser escolhido novamente, então sobram aqui 6 alunos. Quando eu coloco isso daqui, tá errado. Por quê? Porque veja bem, diferentemente da parte da natação, se eu escolho o aluno A, o aluno B e o aluno C, eles fazem parte do mesmo grupo que vai apresentar. É indiferente de se eu pegar, por exemplo, B, A e C, é o mesmo grupo que vai apresentar. Então se eu escolho A, B e C ou B, A e C, é a mesma coisa, não tem diferença entre eles. Então quando eu penso nessa diferença, eu posso permutar esses 3 elementos entre si, que não vai ter diferença. Lembra que para tirar essa repetição, o que eu faço? Eu divido pela quantidade de elementos fatorial, igual nós vimos em permutação com repetição. Então vou vir aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu preciso dividir isso por 3 fatorial, tá bom? E aí nós vamos pensar no seguinte, qual que é a diferença desse para esse? A repetição. Como aqui a ordem não elevada em relevância, o que eu preciso fazer? Tirar essas repetições, que é pegar tudo isso, que é o equivalente a isso, que é o equivalente a isso, e dividir por 3 fatorial aqui, ó. Então olha essa partezinha, 8 vezes 7 vezes 6, tá aqui, ó. Se eu não penso nisso, eu poderia escrever, ó, 8 fatorial dividido por quanto? Por 8 menos o nosso 3 fatorial. É a mesma coisa que eu escrevi aqui, tudo bem? Só que aqui tem diferença de quem? Do nosso 3 fatorial, que é as nossas repetições que a gente está tirando, tá bom? Então, de uma maneira geral, aí a gente vai ver como é que a gente enxerga essa fórmula aqui, ó. Vamos pensar na definição. Uma combinação simples de N elementos tomados P a P é um agrupamento de P elementos entre os N elementos ali. Então aqui, ó, combinação simples de N elementos, 8 alunos. Tomados P a P, estou escolhendo de 3 em 3 ali, aleatoriamente. Em que o que? A ordem é irrelevante, então a ordem não importa. Como que a gente vai fazer essa combinação? A combinação de N elementos tomados P a P é dado por N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial. Ó. Veja só, o nosso N é 8, então 8 fatorial, que apareceu aqui. O nosso P é de 3 em 3, então 3 fatorial que apareceu aqui. E 8 menos 3, que é o nosso N menos P fatorial. Resumindo, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Qual é a diferença das duas equações? Que só vai aparecer o meu P fatorial aqui, ó, dividindo, ok? Vamos ver 2 exercícios para a gente conseguir enxergar realmente a diferença entre os dois, como que eu faço para identificar e já substituindo na fórmula direta, não pensando de uma forma geral. Bora lá! Antes da gente ir para os nossos exercícios, já vou pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem dificuldade em análise combinatória, que vai prestar um processo seletivo ou um concurso público, que eu vou poder ajudar ele também, assim como eu estou te ajudando, tá? Me siga também no meu Instagram,
porque lá vai ser uma novidade sobre um curso que eu estou abrindo, um curso extensivo de matemática que vai conter 6 apostilas, todas com exemplos resolvidos, resolução de exercícios, vai ter também aulas ao vivo, vai ter tira dúvidas, vai ter grupo no WhatsApp para você tirar sua dúvida, então eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar sempre, tá? E aí, para finalizar, se você quiser todas as listas que nós utilizamos aqui no canal, entra no canal do Telegram, que tanto o Instagram quanto o canal do Telegram tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Já deixou o like? Bora lá, ó. Primeiro exercício aqui. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, na qual o mais votado será um presidente, o segundo mais votado, o tesoureiro, e o menos votado, o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Então, ó, o que nós temos que enxergar aqui? Eu preciso escolher lá um presidente, um tesoureiro e um secretário, dentre 5 pessoas que se candidataram. Como é aqui que vai acontecer? Vai acontecer por forma de voto. Mas pensa comigo, se eu voto em uma pessoa para presidente e outra pessoa para tesoureiro, pessoa A e pessoa B, e eu troco o meu raciocínio, coloco pessoa B e pessoa A, é diferente? Será que quando eu permutar lá, colocar o A como presidente e o B como tesoureiro, e depois pensar em B como presidente e A como tesoureiro, tem diferença? Pensa comigo. Tem diferença. Se tem diferença, a ordem importa. O que está acontecendo então? Destes 5 candidatos, eu estou escolhendo 3, tais que a ordem importa. O que eu vou utilizar? Arranjo, então. Então vamos lá. Ó. Lembra que a fórmula do arranjo é dado por NP, em que é o equivalente a N fatorial, dividido por N menos P fatorial, tudo bem? Quem que é o N? N é o total de pessoas que estão se candidatando. E ele diz para nós que nós temos um total de 5 candidatos. Então, ó, o meu Nzinho aqui, ele é o equivalente a 5. E quem que é meu P? O P são os agrupamentos, lembra? Como eu estou pegando de 3 em 3, eu preciso escolher 3 aleatoriamente lá, de tal forma que a ordem importa para escolher a votação. Então, o meu P, ele é equivalente aqui, ó, ao nosso 3. O que a gente vem e faz, então? Substitui, ó. Fica 5 fatorial, dividido por 5, menos 3 fatorial. Já estava pensando no resultado aqui. Então vai ficar 5 fatorial, dividido por 2 fatorial. O que a gente faz? Lembra lá de fatorial que a gente fez? Pega o 5 fatorial e abre, ó. Olha só. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. O que a gente pode fazer agora? 2 fatorial simplifica com 2 fatorial, sobrou 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então nós podemos escolher ali, ó, 60 maneiras distintas de se escolher um presidente, um tesoureiro e um secretário lá. O que corresponde aqui? A alternativa de letra B. O que eu vou pedir para você fazer? Resolva este exercício utilizando o princípio fundamental da contagem. Compara os resultados. Será que é o mesmo ou será que é o diferente? Deixa aqui nos comentários para mim. Vamos lá. E se você não conseguir, obviamente, me procura no Instagram, que aí eu te ajudo. Demorou? Então vamos ao segundo exercício aqui, ó, para a gente conseguir identificar o que precisa fazer nele. Olha a leitura dele. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Então vamos pensar primeiro o que eu tenho que escolher, né? Ó, então a escolha aqui. Escolha. A escolha eu tenho que pegar lá, ó, um capitão. Então eu vou colocar um capitão aqui. Depois, 2 tenentes. 2 tenentes. E depois, 2 sargentos aqui. Dentre quantas pessoas que eu posso fazer isso? Eu tenho lá um total de 3 capitães para escolher um. Ó. Então aqui, ó, o total
que nós temos para escolher. Eu tenho 3 capitães, eu vou escolher um só. E aí eu tenho 5 tenentes e 7 sargentos. Então, ó, 5 tenentes e 7 sargentos aqui. Pensa comigo, como é que eu vou fazer primeiro? Eu vou escolher o capitão, beleza? Vamos supor que eu quero escolher ele primeiro. Eu tenho 3 e eu preciso escolher um. Depois eu vou escolher o quê? 5 tenentes num total e eu quero escolher quanto? Quero escolher 2. E depois eu tenho 7 sargentos e eu quero escolher 2. Para e pensa. Será que a ordem aqui é levada em consideração na escolha? Se eu escolho sargento A primeiro e depois sargento B, ou sargento B e depois sargento A, será que tem diferença? Não tem. Não inventa história. Ah, mas e se eles forem escolher cargos? Não está falando nada no enunciado. Não tem cargo. Se não tem cargo, não tem relevância a nossa ordem de escolha. Se a ordem não importa, o que é? Combinação. Mas aí o que vai acontecer? Não é combinação de tudo ao mesmo tempo. A gente vai pensar primeiro enquanto que eu faço a escolha do capitão, depois a do tenente e depois a do sargento. Então primeiro aqui, ó, a combinação da escolha do capitão. Eu tenho 3 e eu quero escolher o quê? 1. E eu quero escolher o tenente, ó, princípio multiplicativo. Combinação de quanto? De 5 escolhendo 2 a 2 aleatoriamente. E princípio multiplicativo. 7 escolhido quanto? 2 a 2 aleatoriamente, tudo bem? Quando você for fazer esses cálculos, não faça tudo junto, não vai levando. Faz lá num rascunhozinho e depois você vem e só substitui os resultados aqui, combinado? Porque senão você vai tomar muito tempo isso para ficar escrevendo tudo. Às vezes, se você quiser, dá para simplificar mais até, não tem problema. Mas eu prefiro fazer aqui, ó. Vamos só lembrar, fórmula da combinação é n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Então, combinação de 3 elementos tomados um a um. Fica 3 fatorial dividido por 1 fatorial. Aqui vai ficar 3 menos 1 fatorial. 3 fatorial, vamos copiar. Vamos fazer o passo a passo aqui. 1 fatorial, deixa ele ali, e 3 menos 1 dá 2. O que a gente faz? Pega o 3 e abre até o 2, até chegar no 2 fatorial. Então vai ficar, ó, 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial é 1. E aqui só fica o nosso 2 fatorial. Simplifica, simplifica. Então dá 3, que é esse primeiro resultado que nós vamos colocar aqui, tá? Fato importante. Sempre quando for combinação de 3, 1 a 1, de 4, 1 a 1, de 5, 1 a 1, dá o nosso 3, dá o nosso 4, dá o nosso 5, tá? Então, combinação de n elementos tomados 1 a 1, dá o próprio n, tudo bem? Se você lembrar, bem, se não, só substituir. Vamos pensar no outro aqui agora. Combinação de 5 tomados 2 a 2. Perfeito. Então, combinação de 5 tomados 2 a 2. Substitui aqui, ó. 5 fatorial dividido por p fatorial, que é 2 fatorial. E aqui 5, olha lá, menos 2 fatorial. Então, vamos colocar, ó. 5 fatorial, vamos só repetir ele por enquanto. 5 fatorial, 2 fatorial. E aqui a subtração vai dar 3 fatorial. Pega o 5 fatorial e abre até chegar no 13. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes o nosso 3 fatorial aqui. 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. 2 vezes 1 dá 2, que eu posso simplificar com quem aqui, ó? Com o nosso 4, ó. 4 dividido por 2 dá 2. E aí só sobrou 5 vezes 2, que é o equivalente ao nosso 10 aqui, ó. Então, vamos colocar este resultado aqui, ó, vezes 10. E para finalizar, combinação de 7 elementos tomados 2 a 2, tal que a ordem não é levada em consideração. Substituir aqui vai ficar 7 fatorial dividido por p fatorial, que é 2, e aqui 7 menos 2 fatorial. 7 fatorial expande, ó, veja bem. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Lembra que é melhor chegar no 5 fatorial, eu pulei um passinho aqui, perdão, ó. É aqui que vai ficar 5 fatorial, tá? Como ficou 2 vezes 5 fatorial, é melhor chegar no 5 fatorial do que expandir até chegar no 2, tudo bem? Dividido aqui, ó, por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes o nosso 5 fatorial, que eu acabei pulando o passo, mas eu coloquei ali, tá? Simplifica, simplifica. Aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, simplifica aqui, vai ficar 3. E 3 vezes o nosso 7 dá o nosso 21, que é o resultado que vai vir aqui, tudo bem? Fez todos separados, se fizesse junto, não tem problema nenhum, só
prefiro fazer separado por causa que aí eu tomo mais cuidado para fazer essas continhas, tá? Vamos lá, ó. 30 vezes 10 dá 30. 30 vezes 21 vai dar 630. Então pode ser escolhidos aí um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos, de tal forma, dentre 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos, 630 maneiras disso. Que é a alternativa aqui de letra A. E aí nós finalizamos a análise combinatória. Sempre que você ficar com alguma dúvida da aula ou alguma dúvida de algum exercício, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me enviar lá no Instagram, porque eu posso filmar e esclarecer a sua dúvida. Vou pedir de novo para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que vai ajudar muito, tanto a mim quanto a essa pessoa também, tá? E aí, a última coisa, obviamente, me segue lá no Instagram, porque você pode tirar suas dúvidas e você vai saber mais sobre as novidades lá do curso que eu citei no meio da aula e no começo da aula. Tchau, tchau para vocês, um grande abraço, bons estudos. Não esquece que a gente vai ter a nossa resolução da lista de exercícios que está aqui na descrição no canal do Telegram. Procura aí o dia, já ativa lá o lembrete para você não se esquecer e também ativa o lembrete lá no nosso Instagram, tá bom? Tchau, tchau, pessoinhas, bons estudos novamente e que a força sempre esteja com você.